gente está aqui para mais uma aula do projeto Image Maker. Esse é o terceiro módulo, Pintura em Aquarela. Eu sou a Alice, a professora desse módulo. Ainda é estranha a palavra professora para mim, mas é legal, continue dando feedback para a gente continuar, porque eu estou gostando de ser professora. Hoje, finalmente, no curso de Pintura em Aquarela, a gente vai fazer uma pintura. Mas lembrando da aula passada, que eu passei sobre teoria da cor, eu preciso... antes de falar da pintura, mostrar uma coisa para vocês. A luz e sombra, a luz nem sempre é amarela, branca, assim como a sombra nem sempre é preta. Nesse desenho aqui que eu fiz há um tempão atrás, dá para ver bem isso. No lugar do preto, nas sombras, eu sempre usei o roxo. E dá um contraste, um brilho muito legal para o desenho, isso faz muita diferença. Eu não finalizei ele, mas eu adiantei bastante ele. Aqui, a luz eu fiz laranja, um laranja meio esverdeado. A sombra sempre roxa, o olho amarelo. Por que eu estou falando isso? Porque na nossa pintura de hoje, a gente vai fazer o Scorpion e o Sub-Zero. O Sub-Zero tem a roupa azul, enquanto o Scorpion tem a roupa amarela. O azul, com o brilho, no amarelo vai ficar um pouquinho verde. E a gente tem que saber disso nas pinturas e em tudo mais. Não só em pintura, mas é uma coisa que você tem que ter bastante noção, porque a luz vai refletir, e nem sempre vai refletir branca, nem sempre vai refletir amarela. Dá pra ver isso bem quando a luz é colorida. A luz é colorida, sua roupa é colorida, vai formar uma outra cor. Na nossa pintura hoje, por mais que seja só sobre a pintura, eu não vou fazer a pintura do começo ao final aqui. Vai ser que nem na outra, que eu trouxe... Eu fiz uma parte do começo, uma parte do meio e pulei pro final. Por quê? Porque, gente, eu demoro demais pra fazer uma pintura. Eu levo 6, 7, 8 horas. 40 minutos não dá pra fazer uma pintura do começo ao final. Sem contar que fica maçante só olhar eu pintando, né? Então eu vou passar o começo pra vocês, aí a gente vai pular pra metade, e aí a gente pula... Não vou fazer inteira, porque não dá, de verdade. E como essa aula vai ser bem tranquila, eu não vou passar tanto conceito, vai ser mais pintura, eu vou falar só algumas coisas no meio do vídeo. Vocês também podem pegar o seu material. Se você tem um lápis aquarelável, mexe com um lápis aquarelável. Eu tô pensando em, se vocês me derem um retorno, eu fazer uma aula só sobre lápis aquarelável, porque eu sei que muita gente só tem condição pra isso. Então, sem problema, pega o seu lápis aquarelável, pega a sua aquarela e vem pintar comigo. Eu não sei exatamente o nome do artista que fez essa referência, porque o desenho não é meu. A pintura, eu vou mostrar a referência para vocês que eu tenho impresso aqui, a pintura ficou totalmente diferente, a pintura é minha. Mas a referência do desenho eu vou deixar na descrição do vídeo, o nome do artista e o link, talvez, para essa referência. E vocês pegam e fazem comigo. Vamos juntos. Porque vai ser bem tranquilo mesmo, vai ser só pintura. Tirando aquele conceito de sombra e luz, é bem tranquilo. Para começar a nossa pintura, eu não começo já dando detalhes. Porque na aquarela você não consegue sobrepor. O claro não vai sobrepor o mais escuro. Então é sempre muito importante começar pelo mais claro e escurecendo aos poucos. O que você pode fazer é, assim como eu, fazer uma blocagem de cores. Eu vou deixar bem simples a pintura de início e depois eu vou aprofundando, de certa forma. Eu vou deixar aqui como referência o próximo que a gente vai fazer, eu vou fazer só uma parte dele e a gente vai continuar desse ponto aqui. O papel que eu estou usando é o XL Aquarelle, de novo. É um papel muito bom, o custo dele é um pouco alto, mas vale a pena. Tá em média R$60 o pacote com 30 folhas. Ainda assim compensa, porque 30 folhas é bastante. Eu começo pelo Sub-Zero. Por quê? Porque eu sou destra. Se eu começar pelo lado esquerdo, eu vou manchar tudo, vai virar uma bagaceira. Minha mão vai ficar suja, a minha mão vai sujar o papel e vai ficar tudo verde. Então, se você é canhoto, comece pelo lado direito. Se você é destro, comece pelo lado esquerdo. Inteligência, querida. Vamos lá. Outra coisa importante é sempre ter perto de você uma folha onde você faça teste de cores. Para você não passar
só na intuição a cor no papel. Você pega, eu tenho essa tinta aqui no meu godê que eu coloquei um pouco de água para ativar e eu vou passar. Eu vou começar aqui no canto. Esse aqui é o papel de uma outra aula. Essa cor aqui ainda está muito escura do que eu quero. O que eu vou fazer é colocar água. É só fazer uns testes mesmo. Porque às vezes você olha aqui, tá num tom legal, você passa e tá bem mais escuro do que você queria. E de novo a aquarela não tem como clarear. Porque uma cor, por ela ser transparente, uma cor não vai sobrepor a outra. No guache até tem como, mas na aquarela não. Então eu venho aqui, bem simplesinho. Geralmente eu passo uma borrachinha no desenho. Eu não fiz o desenho nessa folha, eu já falei disso com vocês. Não façam o desenho direto na folha em aquarela, porque vai estragar. Para ficar bem visível o desenho para vocês, dessa vez eu não vou apagar o desenho. Como que eu passei da folha sulfite para cá? Janela de luz. Eu não tenho mesa de luz. Eu fiz aquele esquema que o Bruno ensinou e é muito comum. Janela de luz, você pega o papel, coloca lá um por cima do outro com o seu desenho e você vai contornando. Se o desenho é seu, é válido. No meu caso, eu estou usando uma referência, mas eu fiz o desenho, do desenho eu passei pra cá. Nada de roubar, amiguinhos. Aqui eu já joguei outra camada com o mesmo tom, porque aqui vai ter uma parte de sombra. E aqui já vai ficar um pouquinho mais escuro que aqui, onde eu só fiz uma camada. O que eu vou fazer é clarear ainda mais a tinta e passar aqui. De novo, essa aula vai ser super tranquila, até meio silenciosa, porque a gente só vai pintar. Afinal, é para isso que estamos aqui, não? Eu estudei muito valores, muitos valores. E a questão de cor é muito intuitiva para mim. Por quê? Porque eu desenho e pinto há muito tempo, eu amo cor, eu estudo cor. E mesmo quando eu estava estudando sombreamento, eu já estava estudando cores. Porque é uma coisa que eu gosto muito. Então, nem sempre eu vou conseguir explicar para vocês o que eu estou fazendo, porque às vezes eu nem sei o que eu estou fazendo, eu só estou fazendo. Aqui na outra perna eu vou colocar uma cor um pouquinho mais apagada. Aqui, como vocês podem ver, eu vou fazer um efeito de neve passando. Então, eu já tenho que colocar ele aqui. Como eu vou fazer isso? Eu vou pegar um pincel um pouco maior. Esse aqui deve ser o número 12. O meu material, dessa vez eu não falei, mas é o mesmo das outras aulas. Pincel Sinuart e o da Daiso. A minha aquarela é Sakura Koi, paleta 24 cores. O papel eu já falei, que é o XL. E é isso. Na finalização eu vou usar lápis aquarelável. Eu vou usar os meus lápis da linha profissional da Faber-Castell, aquarelável, que é a Albrecht Durer. Com o meu pincel grande e bem aguado, posso até aguar mais aqui, eu vou fazer esse efeito, só com uma pincelada passando, para dar essa impressão de neve. O que eu também faço é colocar um pinguinho de preto ou sépia, num pouco do azul, para passar uma sensação um pouco mais fria. O azul já é uma cor bem fria. Adicionando o preto, nesse caso, eu quero um tom um pouco acinzentado, então eu coloco o preto. Mas quando eu escureço o azul, eu gosto de colocar laranja, por exemplo. Daquele esquema que a gente já falou, das cores complementares. Tá vendo porque nas nossas aulas anteriores não teve tanta pintura? Porque a gente precisa muito saber essa questão de teoria para começar de fato uma pintura. É claro que você pode brincar com aquarela, fazer umas pinturas, mas estudar e saber esses fundamentos e como chegar às coisas porque as coisas são como são, é muito importante começar lá pelo básico.
Tem muita coisa muito mais básica que eu não passei aqui. Por exemplo, eu falei que eu ia fazer a bolinha com, na aula de teoria das cores, mas pela questão do tempo não dava de verdade. O que eu posso fazer é, dependendo do feedback de vocês, acho que vocês não têm noção do quão importante é o feedback de vocês pra gente. O que vai fazer a gente continuar com esse projeto são vocês. Por quê? Porque depende do retorno de vocês, do comentário, dos seus estudos. Manda foto do que você está fazendo, mesmo que não seja uma lição propriamente do nosso curso. Manda pra gente. Mesmo que a gente não tenha passado no nosso curso, a gente sabe avaliar muita coisa. Eu falei pra vocês, a gente tem muita coisa para ensinar. Mas a gente fechou um plano com 20 aulas. E 20 aulas são só 20 aulas, não são 20. Nossa, é muita aula. É pouca, de verdade, é muito pouca. E a gente tem um tempo limitado. Não dá pra gente ensinar tudo o que a gente gostaria em 20 aulas. Por quê? Porque a gente está estudando há 3, 4, 5, 6 anos. A gente não vai resumir 6 anos em 5 aulas. É impossível. Por isso que você nunca deve acreditar naquela balela de desenhe em 7 dias. Você pode aprender a desenhar com 5 aulas, mas são 5 aulas que você vai ter que repetir muito para chegar num nível muito bom. Mas desenhar em 7 dias é impossível. Eu tô desenhando em aquarela tem 2 anos e meio, e ainda assim eu cometo muito erro. Mesmo sabendo a teoria e podendo passar essa teoria, eu ainda erro muito. Por exemplo, a primeira pintura que eu fiz, que eu vou mostrar quase finalizada, eu cometi muito erro porque eu não tinha uma referência certa do que eu queria fazer. Na segunda, que eu já tinha adiantado bastante a primeira, eu já diminuí o meu processo, porque eu já sabia mais ou menos o que eu queria. E agora a terceira vez está muito mais simples. Tanto que, na que eu vou mostrar que eu tô quase finalizando, ela não vai ser a melhor. Eu acho que a melhor vai ser a terceira. Por quê? Porque eu já sei o que eu tô fazendo. Por mais que eu esteja finalizando a primeira, eu ainda não sei como eu quero exatamente finalizar. Porque eu vou mostrar pra vocês. A minha pintura ficou bem diferente da minha referência. Porque eu fui encaixando outras coisas, eu fui adequando ao meu material. A pintura, na referência, por mais que tenha uma leve transparência, ela é uma pintura digital. E ao encaixar isso para aquarela e para o meu estilo de pintura, eu mudei bastante coisa. E é normal, é permitido, é super válido. É um estudo que você está fazendo daquela referência. Eu não encaixei ela exatamente no meu estilo de desenho, mas eu estou encaixando ela no meu estilo de pintura. Aqui no canto, a gente vai ter uma sombra dessa parte da roupa. E essa parte a gente pode ir por 2 caminhos. Na parte de cima, principalmente, eu já falei, né? Eu gosto de fazer sombras não com preto, eu gosto de usar outros tons. Você tem 2 modos de encaixar isso na sua pintura. Você pode fazer com preto, ok. De vez em quando eu faço com roxo, de vez em quando eu uso um azul mais escuro. Nesse caso, eu vou usar um azul um pouco mais escuro, eu vou escurecer ele com preto. Por quê? Porque essa parte aqui vai ser cinza, e o cinza vai dar uma tonalidade preta. O subtom da cor vai ser o preto. Eu nem sei quantificar quanto tempo demorou até eu reduzir isso e deduzir isso só olhando para a referência e pensando, eu quero pintar isso aqui, como que eu vou encaixar isso na minha pintura. Demorou muito tempo para eu conseguir usar tão fácil esse conhecimento, esses estudos que eu fiz. Demorou tempo pra caramba. E eu já falei, ainda hoje eu erro bastante coisa, e é super normal. Não é porque eu tô um pouco mais avançada que eu não erro. Mas mesmo não gostando da pintura, da primeira principalmente, eu vou finalizar. Por quê? Porque faz parte do meu estudo. Por isso que eu falo pra vocês que leva um tempão. Pra eu poder trabalhar mais aqui, eu vou ter que esperar essa camada secar. Isso que demora muito. A paciência de esperar uma camada secar pra você passar a outra. Mas a gente já tá dando forma à nossa pintura.
Aqui, como eu falei pra vocês, vai ter um pouco de cinza. Essa faixinha aqui vai ser cinza. E eu vou deixar um cinza bem claro, bem transparente. Porque, de novo, essa primeira parte que eu tô fazendo, eu tô me preocupando bem pouco com luz e sombra. Eu só tô encaixando. E tô fazendo uma blocagem de cores. É uma pintura até flat. Tá num estilo bem flat. Que é aquela coisa que não tem volume. Minha pintura, nesse momento, não vai ter muito volume. O volume eu vou definir no decorrer da pintura. Então, sempre comece com as cores bem diluídas. No caso aqui, eu já sei onde é sombra e luz, porque eu já defini isso. Mas, se você não sabe, se você quer fazer uma pintura diferente da minha, começa bem transparente e vai escurecendo aos poucos, fazendo o seu estudo. Porque senão depois não vai ter como você voltar atrás. Se você começa clarinho e vai escurecendo aos poucos, dá pra fazer, é assim que se faz. Mas se você vai fazer escuro pra clarear, não tem como, de verdade. Você pode tacar água, você vai rasgar o seu papel, mas não vai conseguir. Nada, só nessa blocagem, nessa parte de fazer essa primeira camada, vai uns 40, 50, 60 minutos. Sem fazer nada, só dando essa primeira parte da pintura. Se você termina uma pintura inteira em, sei lá, 2 horas, tem alguma coisa errada, querido? Alguma coisa você fez errada. A menos que a pintura seja muito simples. Nessa parte aqui de sombra, eu vou adicionar uma sombra roxa. Porque, como eu mostrei no desenho do Hellboy, é o jeito que eu gosto de pintar. Por isso que eu estou escolhendo o roxo. Mas poderia ser um azul mais escuro. É um roxo bem escuro, não está muito saturado. Ele tá com um valor bem baixo. Mesmo estando bem diluído. O que eu vou fazer depois é fazer a passagem de tom. Mas isso vai ser só depois que essa camada secar, porque senão vai misturar o azul com o roxo e vai ficar tudo de uma cor só, que vai puxar para um cinza, um preto meio estranho. Aqui nessa parte eu vou colocar um roxo um pouco mais brilhoso, de certa forma. Um pouco mais saturado. Eu vou adicionar um pouco mais de roxo nessa mesma mistura que eu tinha feito aqui. Só um pouco. Eu não tenho o roxo pronto. O que eu posso fazer é fazer aquela mistura que eu mostrei na outra aula. E não necessariamente você precisa usar o roxo. É uma escolha minha. Mas você pode fazer as suas, a arte é sua. Eu estou te passando os conceitos. Mas é muito divertido você encaixar o conceito e fazer um estilo seu. Com base em estudos e estudo de cores, principalmente. Porque por mais que o roxo seja uma cor análoga ao azul, esteja bem próxima, ela dá um efeito bem legal. Teve uma outra pintura do Hellboy que eu fiz usando lápis de cor, aquele desenho com lápis de cor. Na luz eu usei verde. Todo o esquema de luz e sombra do Hellboy foi roxo e verde. Aqui de novo, eu não vou passar tanto azul pra cá pra não misturar com esse roxo. Porque eu não quero que misture. Não nesse momento, pelo menos. De novo, eu tô fazendo aqui só o flatzinho. Se você quer fazer um traço bem fino com seu pincel,
o melhor é você pegar pouca tinta, não deixar ele tão carregado com água, mesmo que você queira a tinta diluída. Deixa a tinta diluída e o seu pincel um pouco seco, de certa forma. Ele tem que estar úmido para você pegar a aquarela. Mas não deixe ele carregado de água, porque senão você não vai conseguir dar detalhes finos. E você tem que deixar o seu pincel no ângulo bem próximo ao ângulo reto, porque aí você consegue usar a pontinha do pincel. Eu vou trocar o pincel para uma ponta menor agora, porque eu acho que é mais fácil para trabalhar em pinturas pequenas assim. Essa pintura aqui está num tamanho A4, que é o tamanho de uma folha sulfite. Então, usar pincel grande e médio para áreas não tão pequenas que você não tem tanto controle não é tão bom, porque vai fugir do seu controle, vai ficar de uma forma que você não quer, vai vazar a água que está no pincel para outras partes, por exemplo, aqui facilmente poderia passar para cá ou até para o rosto, se eu estivesse usando um pincel grande. É sempre bom você prevenir isso. Se tem a possibilidade de dar ruim, vai dar, saiba disso, vai dar ruim. Eu tenho um tom de azul bem escuro nessa paleta da Sakura Koi e eu vou usar ele. Por quê? Porque aqui nesse meio tem a intenção de ser uma bola daquele gelo que o Sub-Zero faz, e esse gelo vai ter um brilho. Então, nessa parte aqui de cima, eu vou acrescentar uma sombra. E eu vou ir clareando para passar a impressão de luz. E por ser uma fonte de luz bem próxima a ele, não vai ter tanta sombra assim. Então, isso aqui, por exemplo, de sombra já é o suficiente. Porque quando a fonte de luz está muito perto, ela vai iluminar bastante as áreas que estão ali próximas. Por exemplo, mesmo a roupa do Scorpion aqui. Por ser um brilho meio branco, meio azul, vai passar uma iluminação meio verde. Agora, para clarear, eu vou pegar um tom um pouco mais diferente. E eu vou parar de fazer mais ou menos aqui, no Sub-Zero, e passar pro Scorpion. Porque já deu pra passar noção, né? E a gente já pular pro meio. Acho que já deu pra entender o que eu tava querendo aqui. O esquema de cores, qualquer coisa vocês entram no meu Instagram, que lá vai ter a referência da minha pintura, se vocês quiserem seguir ela. Também vou deixar na descrição a referência do próprio artista. Se você quiser seguir pelo meu estilo de pintura, você segue. Se você quiser seguir o estilo do artista original, você segue. Se você quiser seguir o seu estilo de pintura, siga. Mas se vocês forem pegar o esquema de cores, vai estar lá no meu perfil do Instagram, que é Alice_Carolina P. E também siga o projeto Image Maker no Instagram, que é Image Maker Group. Sempre vai estar no link da descrição, sempre vai estar no próprio Cursify Me. Se vocês olharem na parte de redes sociais, vai ter a rede social de todos os professores, da página e o link do grupo do WhatsApp, que é muito bom que vocês entrem, muito importante, porque lá vocês podem ter um contato mais direto com a gente se você tem alguma dúvida. Pergunta por lá, a gente grava um videozinho curto respondendo a sua questão, a gente grava um áudio, a gente manda foto explicando, sem nenhum problema. A gente quer ter esse canal, esse contato direto com vocês. E também é por lá que vocês podem mandar pra gente os seus estudos. Que eu não sei se vocês se lembram, mas é muito importante que vocês mandem o progresso de vocês pra gente, porque a gente vai dar um kit pro aluno que tiver mais alinhado com a gente. Como assim, alinhado? O aluno que está fazendo os nossos exercícios, que está se esforçando, que está querendo continuar nessa área. E é isso que a gente vai estar avaliando. O seu interesse com o nosso curso e com aprender a desenhar e pintar digital. A gente vai estar acompanhando o seu progresso. Então, se você quer ganhar um kit, não vai ser um kit ruinzinho, tipo
sei lá, lápis da Léo e Léo. Não, a gente vai dar... A gente está fazendo um kit, a gente está montando um kit bem legal. Por exemplo, na parte de aquarela, a gente vai dar aquarela Pentel, que é uma aquarela super ok para começar e nem todo mundo tem a condição de comprar. Nos lápis graduados, a gente não vai dar Léo e Léo, a gente vai dar um Faber-Castell, um Stabilo, Stadler, a gente vai escolher uma marca boa, porque a gente sabe como é não ter tanta condição de começar. Por quê? Porque a gente começou assim, a gente é assim, nem sempre eu tive o lápis profissional aquarelável da Faber-Castell, demorou um tempão. Eu usei Molin, vocês conhecem a marca Molin? Pois é, eu também não conhecia. Mas é um lápis legal também de começar. Ele é bem... Foi lá que eu comecei. Foi com um Tilibri Academy, que a caixa de lápis de cor custa R$ 20. E por a gente saber como é difícil começar e como os materiais fazem a importância, a gente vai dar essa ajuda. Mas tem que ser uma via de mão dupla. Se você não sabe o que você quer e você não está se esforçando para seguir, por exemplo, nessa área, por que a gente vai dar o kit para tu se a gente pode dar para alguém que está se esforçando de fato, alguém que está interessado? Se você quer ganhar esse kit, que de novo vai ser um kit bem legal, são artistas montando um kit para um artista. Então a gente tem bastante consciência. Por que a gente daria um kit para você se tem alguém que está se esforçando mais do que você para isso? No Scorpion, eu vou passar uma camada do marrom e do marrom eu vou puxar para o preto, porque eu não quero que o preto dele seja puxado para um tom frio, até porque a paleta de cores do Scorpion é uma paleta de cores quentes. Tá tudo ligado à história dele, ao poder dele e aos efeitos dele. Porque eu pintaria um personagem que tem um poder de fogo, um poder quente, com cores frias. Não se encaixa. E eu não quero que ele tenha esse subtom frio. Então eu vou passar um marrom e depois um preto diluído. É assim que a gente puxa as cores para o tom quente, mesmo que seja o preto. O preto, eu não estou usando o preto puro. Eu estou usando um preto diluído ou um preto com influência de outras cores. Aqui, esse marrom tá até meio manchado, mas não tem problema, porque até a hora da finalização já vai ter... por mais que aqui esteja um pouco manchado, até a hora da finalização vai sumir, não tem problema. E a gente vai continuar naquele esquema de deixar as cores bem flat. Eu vou pegar aquele mesmo tom de amarelo que eu usei naquele círculo cromático da aula anterior, porque ele é um tom bem versátil, eu posso puxar ele tanto para o tom frio quanto para o quente. Cuidado para não pegar tão próximo do preto, porque senão vai misturar tudo. E parabéns, você vai ter uma... eu tô passando um tom bem frio, mas depois eu vou deixar ele um pouco mais quente, jogando um pouco de laranja, um pouco de marrom. E aqui embaixo, por ter uma influência da cor do poder do Sub-Zero, aqui embaixo vai ter um verde que vai estar puxando pro frio. Então a gente vai ter nessa mesma pequena parte tons quentes e frios. Porque um personagem vai acabar influenciando o outro. No caso do Sub-Zero, por ele estar em primeiro plano, ele vai influenciar mais do que ele vai ser influenciado, nesse caso. Sempre deixe seu pincel bem limpo, porque senão no seu tom de cinza vai ter amarelo, no seu tom de amarelo vai ter azul, no seu preto vai ter marrom,
se não é o que você quer, então vai acabar estragando aos poucos a sua pintura. Por mais que eu ainda esteja na parte de deixar as cores flats, eu vou passar um pouquinho de um amarelo alaranjado aqui no canto. Porque eu já sei que aqui vai ter uma sombra por causa do Sub-Zero. Eu acho que aqui já deu para vocês entenderem mais ou menos o que eu queria dizer com deixar as cores flat. Uma outra coisa, aqui no fundo eu fiz um cenário que tem umas árvores. O que eu tenho que fazer é começar a passar camadas nessas árvores para elas ficarem um pouco escuras. Porque eu quero que elas estejam no fundo, mas não tão no fundo. Então lembra aquele negócio que eu falei que quanto mais escuro, mais próximo está? Então eu vou deixar ela ali num tom intermediário, porque ela não está tão no fundo, mas ela também não está à frente, ela não está no primeiro plano, nem no segundo, ela vai estar lá pro terceiro. Então, com as cores que eu tinha misturado para a roupa do Sub-Zero, eu vou colocar um outro azul um pouco mais brilhante, mais saturado, e passar nessa árvore aqui do fundo. Ela não vai ser feita em apenas uma camada, nem duas. Lá para a terceira, quarta, ela começa a ficar boa, não tão legal. Com um pincel bem carregado com água, eu venho fazendo isso aqui. Por estarmos fazendo uma pintura dessa vez um pouco mais definida, eu não estou molhando tanto o papel, eu não estou usando a técnica úmida, eu estou usando a técnica seca, mas uma coisa que você não pode ter medo nas suas pinturas é de usar água. A aquarela foi feita para ser usada com água. Não tenha medo de molhar. Nesse caso, a gente está querendo uma coisa bem certinha, a gente tem um desenho para seguir, então controle bem a água. Mas, por exemplo, no esquema do cenário que a gente fez lá na segunda aula, eu molhei bastante papel, eu usei a técnica úmida. Não tenha medo, seu papel foi feito para aguentar água. Então, no caso aqui da árvore, que eu não tenho exatamente um formato, porque não é a parte mais relevante do desenho, é só uma coisinha para enfeitar o fundo. Eu não preciso conter a quantidade de água. Feito isso, eu já vou trazer para vocês a segunda parte do desenho para a gente fazer rapidinho o esquema de sombra e luz. Eu vou tirar aqui minha fita. Importante, sempre colhe o seu papel, porque senão ele vai envergar. Então, é isso. Vou trazer aqui para vocês já o outro. Então, já trouxe para vocês aqui a diferença entre essa que eu estava fazendo agora e essa é só um pouquinho a mais de tempo de trabalho. E aqui é a referência que eu estou usando. Eu vou mostrar para vocês depois, quando eu mostrar o finalizado, como se distanciou. Mas agora a gente vê um pouco as diferenças. Eu tomei um caminho bem diferente na pintura, usando outros tons, outros modos, mas o desenho segue o mesmo. E muita gente, de verdade, comercializa o desenho nesse ponto aqui. Por exemplo, se eu quisesse parar agora, eu quero uma pintura flat, eu quero uma pintura que não tenha tantos detalhes, poderia estar finalizado. Eu até gostei desse jeitinho aqui, mas vamos lá. Nesse ponto eu vou usar mais o pincel fino. Por quê? Porque agora eu estou buscando dar mais forma, dar mais detalhes, e com um pincel grosso eu não vou conseguir. Eu vou deixar como referência aqui, eu estou um pouquinho mais adiantada. E vou dar uma copiada nela. Eu vou fazer um tom de azul bem saturado, porque nesse ponto o que eu estou buscando é dar forma, é dar volume. Então os tons saturados, eles entram nesse momento. Eu vou começar aqui pelo cantinho da roupa do Sub-Zero, onde eu quero dar essa tonalidade.
só estou usando uma cor e só estou dando forma. Então vai ser uma parte mais silenciosa, é mais uma questão de observação. Porque se vocês quiserem tomar outro rumo na pintura, é aqui que você vai continuar. Não tem tanta novidade da primeira parte. A única coisa que eu estou fazendo é dando forma, a única coisa que vocês precisam fazer é seguir. Basicamente, façam o que eu faço. Só com a observação vocês conseguem ver mais ou menos o que eu estou fazendo. Eu estou usando uns tons mais escuros para dar a sombra, eu estou usando uns tons mais claros para dar o efeito de luz, e isso vai criando um volume. E por ter usado as cores de uma forma mais flat, isso me dá muitas possibilidades. Eu posso mudar totalmente o foco da luz. Por exemplo, se eu quiser que esse poder seja opaco e não transmita a luz, eu posso fornecer outra fonte de luz. E por eu não ter começado em tons escuros, eu tenho essa possibilidade. É basicamente isso. Você vai escurecer onde é sombra, vai deixar claro onde é luz, e ali nos meios tons você vai deixando cores mais vibrantes, mais saturadas, até você chegar num ponto que você já deu forma onde você queria dar forma, já deixou escuro onde queria que ficasse escuro. Aí eu já vou passar para vocês aqui nessa terceira parte. A terceira pintura é que eu gostei menos. Por quê? Porque eu fiz a primeira vez e eu estava vendo os caminhos que eu ia seguir, o que ia dar. Tanto que aqui eu nem coloquei o brilho verde que eu coloquei aqui, porque eu ainda não sabia o que eu queria fazer. Da segunda vez que eu fiz, que foi essa, eu já sabia como que estava a minha pintura, já tinha a minha própria referência. Então foi mais fácil. Na terceira aqui, que eu comecei com vocês agora, já estava tudo fácil, porque eu já tinha feito mais 2 vezes, eu já sabia o que eu queria, onde eu queria.
Então, saibam disso também. A primeira vez que você fizer, se você for fazer a mesma pintura mais de uma vez, você vai ver que a primeira, em comparação com a segunda, não vai ter um resultado que você goste tanto. Quando você fizer a terceira vez, você vai ver que a segunda e a primeira você vai gostar um pouco menos, porque é com o treino que vem a melhora. E você vai vendo isso no processo quando você vai repetindo. Por isso que eu digo que o exercício da bolinha você não faz uma vez. Eu fiz curso de desenho em Itapevi, o mesmo desenho eu tinha que fazer 10, 20, 30, 40 vezes. Foi pateta até eu não aguentar mais. Foi garrafa até eu não aguentar mais. E isso ajuda muito. Pode ser chato, mas vai fazer a diferença. E você percebe isso quando você repete a mesma pintura 3 vezes. Você vê que os caminhos que você toma vai diminuindo, você vai simplificando a pintura que você está fazendo. Então vamos passar para a terceira, onde eu só vou finalizar com um lápis aquarelável bem rapidinho. Eu nem vou chegar a finalizar 100% aqui com vocês. Eu só vou mostrar o que você vai fazer quando você for finalizar com lápis de cor ou lápis de cor aquarelável. Então, eu já vou mostrar para vocês a terceira pintura. Eu vou fazer essa parte, eu não vou mostrar o desenho 100% finalizado. Se você quiser ver 100% finalizado, entra no meu Instagram. Vamos fazer o merchan, vamos fazer assim, porque sim. A gente vai finalizar, eu vou finalizar com um lápis de cor aquarelável, porque vai estar mais fácil para mim. Se você não tem lápis de cor aquarelável, pega o seu pincel com a ponta bem fina, ângulo reto, e você vai fazendo os detalhes. Aqui eu vou começar na... Eu sempre começo por esse ponto, não sei porquê, acho que é porque está mais distante. Mas vamos começar por aqui de novo. Eu não vou aquarelar esse lápis, eu vou deixar ele do jeitinho que ele tá. Porque eu gosto desse efeito do lápis como finalização. Eu acho que aqui com vocês eu só vou finalizar o Sub-Zero que está em primeiro plano. No meu caso, por eu só estar usando esses lápis de cores da Faber-Castell, eu tô com uma paleta bem reduzida, eu só tenho 12 cores. Porque, gente, custa o zóio da cara, não dá não. Pagar 300 conto numa caixinha de lápis com 24 cores. Se você tem, parabéns. Eu acho que até aqui, para caminhar com vocês, já tá ok. Aqui no Sub-Zero, que eu falei que ia ser o único que eu ia finalizar aqui em vídeo, eu acho que nesse ponto aqui já tá muito, muito ok. Se vocês forem dar alguns efeitos, por exemplo, aqui na mão do Scorpion eu dei esse detalhe em branco. Na aquarela, a tinta branca da aquarela não serve para isso. Eu já expliquei para vocês que a tinta branca da aquarela serve para deixar a aquarela opaca. Esse efeito a gente dá com uma tinta assim. Essa tinta aqui custa uns R$2, ela é bem basiquinha. Ela é uma tinta acrílica fosca. Você pode usar a fosca ou a brilhante, mas é tinta acrílica. Ou aquela caneta em gel, que é branca ou posca, ou o que você tiver. Mas não vai ser com o lápis de cor aquarelável, não vai ser com o branco da aquarela. Porque não é para isso que ele tá ali.
E se você quiser ver esse desenho 100% finalizado, entra lá no Instagram. Do meu Instagram já vai pro Instagram do Image Maker, segue lá, vai estar na bio do meu Instagram. E vocês vão ver essa pintura finalizada lá. Comenta no vídeo, dá o feedback, entra no grupo do WhatsApp, manda mensagem. Se você for fazer essa pintura, manda foto. Se você fizer outra pintura, manda foto também. Se você quiser que a gente faça um módulo só sobre o lápis de cor aquarelável, dá pra fazer. Mesmo já tendo esse módulo só sobre aquarela. A gente tem muito pano pra manga, mas tudo depende do retorno de vocês. A gente pode fazer um curso só de lápis de cor, só de lápis de cor aquarelável e outros materiais mais diferentes. Então eu fico por aqui, até a próxima aula. Sigam a gente, façam os exercícios, não só desse vídeo, mas dos outros. Façam essa pintura, façam um estudo de vocês. E é com o estudo que você vai adquirindo essa intuição de que cor usar, onde fica a luz, onde fica a sombra, que efeito que eu vou dar, que cor vai ser a minha luz, que cor vai ser a minha sombra. Tudo depende do estudo. E a gente está aqui para ajudar vocês nessa caminhada no estudo. Então, até a próxima aula. Tchau!